Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Tem. Meu nome é Isabela Andrade. Se você está a primeira vez aqui no canal, aqui eu compartilho algumas mensagens de situações que eu vivo e eu tenho aprendido e espero que elas possam abençoar a sua vida, amém? Bom, hoje eu queria te fazer uma pergunta que diz: é melhor ter razão ou ter a solução? Perguntando assim parece meio óbvio, né? Tipo, né? É a melhor solução. Mas quando a gente está diante de algumas situações que a gente precisa escolher entre ter razão e ter a solução, não parece ser tão fácil assim. Eu tava uma vez com uma amiga no carro, a gente tava indo pra uma festa, e aí tava eu, ela, o esposo dela e os filhos dela. E aí, na hora que a gente chegou próximo ao salão, ela estacionou o carro, e aí o esposo dela já desceu direto, já foi indo pro salão. E ela foi, chamou ele de volta, falou: fulano, vem cá pra você pegar o menino aqui pra mim. Uma das crianças ainda tava ainda usava cadeirinha. Aí ele olhou pra cara dele e falou: ah, você não pode pegar? E ela olhou pra ele e falou: eu preciso que você pegue, porque ele tá dormindo, vai ter que ir no colo, eu tô de salto, vou ter dificuldade de chegar até lá. Ele resmungou a beça, mas enquanto ele resmungava, ele tirava a criança da cadeirinha. E a minha amiga não falou nada. Ela não brigou, ela não gritou, ela não reclamou, não disse nenhuma frase do tipo: e o que custa você pegar? Deixa que eu pegue, então. Nada. Ele pegou a criança, resmungou a beça e foi pro salão. Ela bateu a porta do carro e saiu. E eu falo pra vocês que não era porque eu tava ali, porque eu sou amiga já de anos. Então, pra eles se discutirem na minha frente, eu não teria constrangimento nenhum, porque eu sou, como a gente diz, eu sou de casa, né? E aí, quando aconteceu aquilo, a minha mente refletiu sobre aquilo, eu lembrei, porque Deus já tinha falado sobre isso comigo, porque uma vez, há muitos anos atrás, eu trabalhava com um líder no ministério na igreja. E aí, numa das reuniões que a gente teve do ministério, eu falei pra ele algumas coisas, algumas ideias que eu achava que seria bacana ele implantar, que ia ajudar ele em algumas áreas, ia trazer uma melhoria pro ministério. Falei tudo, mas ele não deu ouvido a uma palavra do que eu disse, nunca implantou nada do que eu falei, quer dizer, né? Até aquele dia. E aí, um belo dia, a gente estava numa dessas reuniões de oração. Um irmão que também era do ministério se aproximou dele, falou que tinha tido uma revelação e contou um sonho. O sonho era exatamente tudo que eu tinha dito. E aí ele ficou extremamente maravilhado e que ia botar aquilo em prática, que tremendo. Na mesma hora que eu ia falar: gente, mas tudo que eu falei. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim: você quer ter razão ou a solução? E aí eu já tinha refletido sobre isso. E o Espírito Santo começou a falar comigo: nesse momento, não importa por quem veio o direcionamento, em quem ele ouviu primeiro. O importante é que chegou a hora de executar aquilo que já tinha sido dito. E aí eu não falei nada, óbvio, né, por ser obediente. E aí nesse dia, com essa minha amiga que isso veio à tona, eu escrevi esse texto e eu me lembrei da passagem de Josué, que tá lá em Gênesis 45:5, né? Quem já leu a história de Josué, se você não conhece, eu recomendo você a ler, a história de José. José viveu uma história muito trágica, né? Que foi culpa direta dos irmãos dele. E aí, o que é interessante na história de José? No versículo 5, a Bíblia fala que José falou exatamente assim para os irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haver de me vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. No contexto, né, para não ficar muito solto assim, se você não conhece, na história de José, ele foi vendido pelos irmãos, né, foi vendido como escravo. Depois de passar muita coisa, foi parar no Egito. Depois de muita coisa, ele virou governador do Egito. E aí a terra passou grande fome. E aí, quando os irmãos foram procurar alimento, tiveram a oportunidade de se reencontrar com José e conseguir os alimentos que eles precisavam, porque era o irmão deles que estava lá. E aí a minha reflexão que eu fiz e que eu quero deixar para você hoje é: como você reagiria no lugar da minha amiga? Será que você não gritaria com teu esposo e diria para ele: deixa que eu pego, não precisa pegar mais nada não, e já causaria todo um transtorno? Qual seria a sua reação no meu lugar diante do líder, né? Se o Espírito Santo não tivesse falado nada, talvez eu também, né? Talvez eu diga: mas eu não te disse isso, pelo amor de Deus, eu falei isso, eu precisava de revelação para você entender.
Será que essa não seria a nossa reação? E qual seria a sua reação no lugar de José? Será que você iria acusar os irmãos e falar: olha o sufoco que eu passei, vocês me venderam como escravo, me privaram de ter o convívio com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, eu sofri, eu fui preso, eu passei provação. Nossa, quantas coisas José poderia desabafar com os irmãos. Mas José entendeu que aquilo tudo foi necessário, porque se ele não tivesse vivido aquilo tudo, ele hoje não poderia estar abençoando ao seu pai e a sua casa. Então o que eu quero te falar é que muitas vezes entre a razão e a solução é melhor ter a solução. E vai ter muitos momentos que a gente vai precisar se calar, sim, porque o importante vai ser a solução. O importante é que aconteça da maneira que tenha que acontecer. Não tem como escolher. Muitos momentos da nossa vida, a gente não consegue escolher o trajeto que vai acontecer. Mas você precisa focar na solução. Se aquela solução é a melhor, então é melhor aquela solução do que a tua razão. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Graça e paz.